Olá a todos, hoje vamos retomando a aula 3 desse curso de autodesenvolvimento. Ontem nós deixamos para vocês a meditação da abertura dos chakras, da limpeza. É uma meditação dinâmica, em que em alguns momentos vocês têm que fazer em posição de mãos. É uma meditação para ajudar a liberar. Os chakras são pontos que nós temos de energia, de vórtices de energia que utiliza são vários pontos que a gente tem os macros e os micros, né? Mas os 7 principais, que são os macros, eles ajudam a alinhar o nosso corpo físico com a nossa alma, com essa conexão com o Divino Criador, e também unir todos os nossos corpos, que nós somos seres multidimensionais. A gente tem o corpo emocional, mental, o perispírito, a gente tem vários corpos, como a gente já comentou aqui. E os chakras são isso. Quando um chakra está obstruído, como que nós podemos normalizá-lo? Só o Reiki é uma das ferramentas, tá? O Reiki é uma. Mas a primeira forma da gente saber é qual é o chakra que está fechado, qual é o chakra que está bloqueado. Porque um chakra fechado não influencia nos outros. Isso é uma coisa bem importante de saber. Se eu tiver o chakra base fechado, eu continuo com o cardíaco funcionando, o plexo solar funcionando, o coronário funcionando. Então, nem sempre um chakra fechado prejudica o andamento dos outros. Isso é um mito. Quando as pessoas acham, agora tem um fechado, a energia não flui. Porque a energia não corre assim. Ela corre assim, numa linha multidimensional. Quando um chakra está bloqueado, normalmente aquele ponto de que o chakra é responsável, ele vai te dar alguma patologia bem específica. Por exemplo, o chakra cardíaco, a pessoa pode desenvolver problemas cardíacos, infecções, inflamações, ter alguma questão de arritmia. Isso pode acontecer, tá? Então, é bem importante a gente aprender a se olhar. Como é que eu posso saber? Existe como medir? Existe. Pela radiestesia. Você colocar um pêndulozinho em cima do ponto que seria o do chakra, você consegue fazer essa medição. Ele vai girar, se tiver bom, se não tiver bom, se tiver bloqueado, vocês vão ver que ele quase não vai mexer, ou ele vai fazer negação. Então, é uma forma de a gente mensurar. Vocês conhecem a radiestesia? Que é o trabalho com pêndulo? Eu já vi. Só uma dúvida, é só pela radiestesia que a gente consegue medir ou existe outra forma? Tem uns ferrinhos de cobre, umas varetinhas de cobre também, que você coloca ela, tu consegue também medir o fluxo de energia. Mas a gente pode, por exemplo, uma pessoa, vamos supor, eu posso ir comprar essas varetinhas, onde que compra, como que eu faço isso? Ou não, tem alguma coisa específica? Não precisa ter curso, é bem fácil de manusear elas. Eu devo ter um material, um mini curso, mas aí eu te mando esse material para te olhar. Mas eu acredito mais na radiestesia, porque as varetas tu tá segurando elas, né? E o pêndulo não, o pêndulo tu pega só na pontinha do fiozinho dele, então é mais fácil, ele tá mais liberado para trabalhar. E as varetas, se tiver água embaixo, fontes de água embaixo da casa, elas também não trabalham direito. O pêndulo trabalha igual tendo água, né? Mas aí, para trabalhar com o pêndulo, tem que ter uma coisa específica daí, né? Ou tem um curso, tem alguma coisa assim ou não? Para fazer medição de chakras, não. Para fazer medição de qualquer energia de ambiente, os cristais trabalham sem necessidade de curso. Porque o cristal, ele é um arquétipo da natureza. Ele é uma construção primordial de uma mistura, né, do magma ali, do calor, onde ele se forma o cristal, né? Então ele tem uma temperatura, ele tem os nutrientes, ele tem os minerais, e aí quando ele solidifica, ele compacta aquela energia. Então eu gosto também de usar alguns cristais para liberar chakras, tá? Então tu vai usar o pêndulo, de preferência de quartzo branco ou cristal, para fazer medição dos chakras, e depois tu vai usar os cristais em cima deles para ajudar a liberar, e aí tu aplica o reiki junto com o poder do cristal. Aí se faz uma cura.
Então, assim, como cada chakra tem uma cor, cada chakra tem uma frequência vibracional, cada chakra tem a sua pedra, cada chakra tem a sua cor. Então, quando vocês forem aplicar o reiki, vocês também mentalizem as cores junto, peçam para o paciente mentalizar aquela cor. E peçam para o paciente falar para vocês, antes e depois, o que aquela cor significa. Prestem atenção nisso. Isso quase ninguém ensina, viu, gente? Olha só. Qual é, por exemplo, aqui no laringo, né? A cor azul. O que é a cor azul para você? A pessoa vai dizer assim, a cor azul representa um tubarão, representa uma baleia. Faça a liberação e pergunta. O que a cor azul representa para você agora? Agora representa o céu. Isso quase ninguém mede. Porque o nosso subconsciente, ele utiliza palavras, ele utiliza isso para expressar se a pessoa tem ou não bloqueios. E isso é inconsciente. Ela vai dizer para ela, vai mudar. Aquela cor vai mudar. E aí vocês conseguem nivelar se realmente curou. Passa de novo sempre o pêndulo para ver se aumentou aquela energia. Vocês têm que, sempre que depois que vocês fazem a aplicação, vocês têm que certificar se funcionou, se não é necessário mais sessões. Então, usem essas ferramentas para dar segurança no trabalho de vocês como terapeutas. É importante aquela meditação que eu coloquei, Jaque. Aquela meditação, se você acha que tem algum chakra fechado em você, você pode usar ela várias vezes. Essas meditações que a gente está colocando, vocês podem ouvir várias vezes. Tá, pode deixar. Como eu falei, até vi ela e. Só que daí, como acordou cedo e chegou bem tarde em casa. Então, daí eu cheguei, estava arrumando algumas coisas. E aí, mas depois eu quero, como eu falei, eu quero retomar. E eu quero ver, até depois, se você puder me passar no grupo, ou me passar alguma coisa em alguns lugares que eu possa buscar um pouquinho mais, porque é bem isso que eu quero saber, e assim, ó, principalmente em relação a mim, entende? Que às vezes a gente muitas vezes vem em relação ao outro, mas é tipo, que nem você falou, então para mim desbloquear, o que que eu faço, como que, né, não chegou ainda, mas eu comprei umas pedras e tal, que é flores, sabe? Mas eu queria justamente entender um pouquinho mais e trabalhar um pouquinho mais com isso, para, né? Lógico que eu quero também aplicar nos outros, mas eu acho que isso vai ser bem, bem bom e bem importante para mim. Você é a pessoa mais importante do mundo. Você precisa aprender a desbloquear tudo em você para poder curar alguém. Você precisa estar curada. E você me colocou que você acredita que existem pontos fechados em você. Por que você diz isso? Na verdade, não sei se existem pontos fechados, sabe? É isso justamente que eu queria aprender a identificar. Como que eu vou saber se eu preciso melhorar ou não? Entendeu? É que, assim, ó, eu ainda não entendo muito exatamente o que é cada ponto do chakra, o que significa, por isso que eu quero estudar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu não sei, eu acho que, por exemplo, o chakra básico, acho que ele também está um pouquinho relacionado à aceitação, acho que essa questão, acho que de medo e tal, não tem alguma coisa relacionada com isso? O cardíaco é muito mais relacionado a medos do que o básico. O básico é gerador de vida, criatividade, energia vital. Na mulher é por ali que vem a criança, né? Então, assim, é muito mais relacionado à criatividade, à força vital, à questão de andar para frente, não ficar parado muito tempo no lugar. Cada chakra é responsável por um ponto emocional, mental, psicossomático, algum órgão do corpo, algum centro de energia. É específico. Então, tem que ver se você... Por isso que eu digo que é importante a gente sempre se autoanalisar. Qual é a frequência de pensamento que atua mais no meu dia? Por exemplo, né? Quando a gente fez o exercício agora, que nem todo mundo fez, mas algumas pessoas já me deram retorno, e eu vejo, assim, que a gente ainda está pecando no autojulgador. Nós, seres humanos, na humanidade. Muitas vezes a nossa consciência hoje é o nosso maior inimigo, porque ela fica o tempo todo nos contestando, o tempo todo nos machucando com pensamentos de crenças que nos deixam para baixo. Que eu sou feio, que eu não posso, que eu tenho problema de escassez com dinheiro, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. Vou pegar um exemplo, não vou citar nome.
Se uma mãe tem um problema com um filho, que ela não pode dar para ele o que ele pede, e a criança fica chateada, o que está acontecendo com essa criança? Ela está crescendo e está sendo remodelada num ambiente de escassez. Ela vai crescer e vai ter dificuldades financeiras também. Porque o que ela pensa? Que o dinheiro é impossível, que o dinheiro é difícil, né? E isso é uma coisa que não deveria acontecer. O que deveria acontecer? A gente devolver a pergunta para a criança, fazer a criança raciocinar junto. Meu filho ou minha filha, e se nós tivéssemos uma condição limitada de dinheiro? Ou a gente paga a casa, ou a gente compra comida, ou a gente faz o que tu quer. No teu caso, se você estivesse no meu lugar, no lugar da mamãe e do papai, o que você faria? E fica esperando a resposta. Aí você vai o que você faz quando você faz isso? Em vez de você ficar com o sentimento de culpa, com esse sentimento de escassez, você faz a criança refletir que o dinheiro existe, mas que existem prioridades na vida. Então, ele vai entender que quando ele for um adulto, ele vai trabalhar com dinheiro. Falou alguma coisa, Jaque? Não. Quando ele for uma criança e tiver mais adulta, ele vai entender que lidar com o dinheiro é uma questão de prioridade. Então, ele vai ter um momento que ele vai saber que ele vai ter que investir. Vai ter um momento que ele vai saber que não vai poder mexer com aquele dinheiro, vai ter que fazer uma poupancinha. E aí ele começa a crescer num outro nível de mentalidade em relação ao dinheiro, um outro paradigma em relação ao dinheiro. Mas normalmente a gente não vê isso, a gente vê as mães se culpando, os filhos ficando chateados e a bola ficou picando. Por quê? Porque a gente tem que aprender a repassar para a criança esse pensamento, e é desde pequeno. Ó, meu filho, não dá. Então, a gente sabe que o nosso mundo tem limites e tem regras. Porém, se você tivesse no lugar do papai e da mamãe, o que você faria? Qual é a solução? Ou eu faço isso, ou eu compro comida. Ou eu faço isso, ou eu pago a água e a luz. Ou eu faço isso, ou eu pago o seu videogame. O que você faria? Nossa, tu vai transformar o mundo daquela criança quando você faz isso. Isso foi um exemplo, tá? Mas existem milhões de exemplos. Nossa, eu achei bem interessante, porque isso é uma coisa que eu me perguntava muitas vezes. A gente, no dia a dia, a gente não consegue fazer, né? Eu não consigo fazer tudo que eu gostaria, às vezes pela questão da limitação financeira. E daí eu ficava pensando, mas como que eu vou pensar? Não vou pensar em escassez, sendo que eu não posso fazer isso porque eu não tenho dinheiro. Então, essa questão de pensar em prioridade eu achei bem interessante para remodelar a forma de pensar. Exatamente. É uma forma de sair desse padrão de escassez. Eu não posso agora, mas quem diz que mês que vem eu não vou poder fazer isso? Ou seja, você vai estar sempre feliz, você vai estar sempre realizando e você vai ter uma lista de prioridades financeiras. Sexta-feira nós vamos falar sobre visualização. E lá na visualização, um dos melhores critérios que tem é exatamente essa lista de prioridade. Você vai colocar em primeiro lugar o que você mais quer fazer. E é a coisa mais difícil, a coisa que, por exemplo, uma viagem, um cruzeiro. Mas eu não tenho condição de fazer esse cruzeiro agora. E não tem problema, tá tudo bem se você não tem condição de fazer agora. O que rege a nossa mente, a nossa realidade, também é os nossos sentimentos. O problema é que a gente fica se culpando porque não conseguiu realizar aquilo. E aí vem aquelas coisas, aquelas crenças, aquele sentimento de culpa, de menos-valia, entre outras, né? Consegui te ajudar? Sim, com certeza. Tá? Então, anotem aí isso sobre a priorização das questões financeiras e, principalmente, a vigia sobre os nossos sentimentos. Ana Paula. Desculpa. Patrícia. Tudo bem. Patrícia, vou te falar como que eu faço. Boa noite. Vou te falar como que eu faço. Já tem um tempo, né, que eu sei sobre isso, porque
o universo, ele percebe a vibração, né, que a gente emana. Então, quando eu falo eu não tenho dinheiro, aí vai acontecer fatos com que o universo vai acontecer que eu não tenha dinheiro, nunca que eu tenha dinheiro. Então, eu pego e eu falo assim, entre uma coisa e uma outra, eu escolho fazer isso. Hoje, eu escolho fazer aquilo. Aí eu não falo a palavra, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição. Isso. Para. Exatamente. Eu não falo, não uso essa frase, porque ela é muito poderosa. E aí eu falo, hoje eu escolho fazer isso. E não é muito mais realizador, não te empodera de poder mesmo, de escolha. Porque se eu ficar só naquele sentimento, eu não posso fazer isso porque eu não tenho dinheiro. Isso te dá uma baixa frequência, isso é horrível. É horrível. Eu sempre coloco para os meus pacientes que o universo é o gênio da lâmpada mágica. Tudo que eu falar, ele vai dizer sim. Então, imagina se eu ficar o tempo todo falando quanto eu tenho um problema, quanto eu estou doente, quanto eu tenho escassez. Vai mandar mais disso. Ele está dizendo sim o tempo todo. Uma outra questão é o quanto a gente terceiriza ou responsabiliza os outros pelas nossas faltas. Isso é um crime que a gente faz com a nossa existência. É um crime porque eu deixo de me responsabilizar por coisas, sentimentos e fatos que emanam de mim. Pegaram a ideia? Eu não tenho dinheiro porque meu pai e minha mãe não puderam me pagar a faculdade. Gente, eu tenho um amigo que está fazendo medicina na URGS com 84 anos. Vocês entendem isso? E aí? Realmente, ele não teve condição, trabalhava na zona rural, não conseguia nem estudar, ajudou a criar os filhos, depois ajudou a criar os netos, ajudou a criar os bisnetos, e quando ele pôde, ele fez o vestibular e passou. E o sonho dele era ser médico. Ele vai atuar menos tempo do que os outros, mas ele disse, mas está todo mundo criado, está todo mundo feliz. Então, também vou ser feliz. Fazendo o que gosta. Não existe idade, não existem limites nesse mundo da gente. Não existem limites. Nós colocamos limites porque a gente não entende os nossos sentimentos. É muito mais fácil eu culpar o outro pelas minhas faltas do que eu olhar para mim e dizer, mas eu posso mudar isso. Eu posso sair dessa relação abusiva. Eu posso fazer um curso. Eu posso mudar a minha cabeça e ver que de não merecimento, eu posso pensar com o merecimento a partir do momento que eu priorizo, que eu uso uma estratégia. Todo mundo é diferente. A gente vai continuar sendo diferente e único, porque eu não conheço a família de todas as pessoas. Eu sei que as famílias são diferentes, que as pessoas têm culturas diferentes, que têm religiões e crenças diferentes. Tudo isso faz a pessoa ser única. Hoje nós somos a nossa melhor versão. Nós somos a nossa melhor versão hoje. Porque nas vidas passadas, de acordo com a antropologia, a história da humanidade, esse planeta era um planeta de muitas guerras, de pouca tecnologia, de pouco desenvolvimento. E eu acredito que eu já nasci várias vezes. Eu sinto isso. Quando eu me conecto com isso, eu sinto isso. Eu já fui homem, eu já fui mulher, eu já fui um bárbaro, eu já fui uma bruxa, eu já fui tanta coisa. E hoje eu sinto que eu sou a minha melhor versão, a partir do momento em que eu consigo usar o que está dentro de mim, dentro dessa questão de bárbaro, e neutralizar em amor. Quando a gente sente raiva e a gente tem esse estado de vigília, eu consigo pegar essa raiva
interiorizá-la dentro de mim e transformar isso em amor. Isso é exercício, isso é mental, isso é técnica. Se alguém gritar, se alguém gritar com você hoje, chegar um louco qualquer da rua, e ele gritar com você na fila ali do mercado, porque você não deu a esmola, ou por alguma outra questão, o que você vai fazer? Você vai revidar? A maioria vai reagir, a maioria vai revidar, né, Silvânia? Mas a maioria vai revidar, meu amor. Porque o mundo está doente, emocionalmente principalmente, porque a gente não está tendo esse insight. Quando a gente revida com pessoas desse jeito, né, ou piores, nós estamos nos igualando a elas, né, descendo ao mesmo nível de desequilíbrio. Então, a gente precisa continuar calma e seguir o caminho e ainda mais emanar amor para aquela pessoa, porque a consciência dela está daquele jeito ainda. E se nós estamos numa consciência um pouquinho com mais entendimento de como nós devemos proceder, então que colocamos em prática tudo que a gente aprende nas aulas, nos livros. Ah, e se não fosse um mendigo, e se fosse o teu marido? Qualquer um. É qualquer um. Porque nós todos somos, o mendigo não é melhor do que o meu irmão, meu marido. Aliás, eu não sou casada. Minha filha, não, nós somos todos iguais. E esse fato de revidar dentro de casa com as pessoas que a gente mais ama é uma das provações maiores que tem, né? De nós revidarmos. Verdade, Patrícia. Às vezes a gente tem mais facilidade de entender uma pessoa estranha, de às vezes não revidar, como sempre eu no meu caso, nunca, jamais eu não revido, porque eu não sei o que pode vir da pessoa, né? Isso. E as pessoas que a gente conhece, a gente revida mais. E o que a gente conhece, a gente é menos tolerante, de se pensar mesmo. Porque, é por isso que nós usamos, quando eu falo nós, é nós no geral, tá? É por isso que nós usamos máscaras. Quando é que nós usamos máscara? Na rua, no trabalho, no lado social. E nós tiramos as nossas máscaras quando nós adentramos o nosso lar. Então, quem conhece nós, são as pessoas que convivem conosco. Porque se eu agir com o outro na rua, como eu ajo com a minha filha, com mãe, irmão, ou marido, esposa, eles não vão aguentar. Eles não vão aceitar, muito menos, né, tolerar. Então, aqui em casa, a gente tira nossas máscaras. E lá fora a gente coloca, porque eu sou boazinha, todo mundo gosta de mim, eu trato muito, muito bem, mas em casa eu sou uma carrasca, né? Eu fico brava, eu xingo. Nossa, que feio, mas é bem isso mesmo, gente. Isso. Bem-vindo à vida em sociedade. A vida em sociedade, ela sempre nos faz remeter ao que o outro vai pensar de mim. E o que seria o ideal? Que não importa o que o outro vai pensar da gente, é importante a gente ser feliz. Porém, isso que a Silvânia traz é muito importante. A gente não deve realmente usar essas máscaras do carrasco em casa. Acontece uma outra questão em casa que tem que ser muito trabalhada para a gente ter um ambiente muito bom, que é o seguinte: o que acontece em casa? A gente, por amado e ser amado, a gente sempre tem na nossa condição mental que o outro nos entende. E a obrigação que a gente tem é que o outro nos entenda. Não é assim? Normalmente as brigas não ocorrem por causa de uma falta. Por exemplo, eu crio uma expectativa porque eu acredito que o outro me entenda, que o outro me ama, que o outro me conhece, e ele não supra aquela expectativa que eu criei.
Então, aí começa as brigas. Mas se você sabe que eu gosto disso, amor, por que que você fez aquilo? Ai, criança, tu sabe que eu não gosto que tu deixa as bagunças dos brinquedos, por que que tu persiste em fazer? As brigas normalmente vêm dessa expectativa quebrada. Porque a gente sempre acredita que o outro vai agir como a gente gostaria. E esquecemos que o outro também tem outras vivências, tem a sua própria forma de conduzir a sua vida. Muitas vezes a gente briga com as pessoas da família porque nos nossos olhares o que ela está fazendo é errado. Olha que lindo isso. Olha que incrível isso. Esse exercício que você passou para a gente, esse aprendizado, é justamente isso, né? Isso, a gente Marisa. se observar, a gente se observa. Para mim foi assim muito, muito, muito importante, porque aqui em casa é só eu e meu marido, né? Os filhos já mora fora, as filhas casadas, então só eu e ele. E aí isso daí cai muita ficha da gente, faz cair a ficha, porque você aprende a se observar mais. E engraçado que eu prego isso nas minhas aulas, que eu dou aula de yoga. Sim, maravilhoso, Marisa, maravilhoso. E nas aulas, toda aula eu falo, se observa, né, o tempo inteiro. Só é muito fácil você falar, né? O difícil é você praticar. Como aqui em casa é só 2 pessoas, aí fica como que eu falo assim, mais fácil, tudo muito natural. Muito dinâmica. natural. Assim, você, às vezes, acha que está tudo certo. Mas quando você começa... entendeu? Você acha que está tudo normal. Sempre foi assim, né? Aquela rotina sempre foi assim, né? Aí você fala, tá tudo bem. Mas quando a gente começa a fazer esse exercício... Eu até passei para minhas alunas de yoga esse exercício do arroz do feijão. Ótimo. Passei, sexta-feira eu tenho aula, falei, não quero ver ninguém chegando aqui com 1 quilo de feijão. É que nem eu, não queria isso. Foi. Aí, muito legal. Mas isso é muito importante, porque a gente observar as palavras, montando frase. Gente, isso é o máximo. Eu não escrevi nada para você, porque hoje eu fiquei praticamente sozinha quase o dia todo. Então, não teve nada de palavras, de frases negativas. Graças a Deus foi bem positivo. Hoje eu me dei de presente uma massagem, então foi um dia assim bem tranquilo. Ganhei uma sessão de cone que eu tinha ganhado no grupo aí que a gente participa, de uma rifa que eu participei, e foi tudo hoje. Então fizeram um negócio de cone aí em mim, que também limpa a chácara, fiz a meditação dos chakras, então fiquei toda zen, toda limpa, então foi tudo tranquilo. Mas essa prática aí é perfeita para a gente aprender mesmo a se olhar, se observar, prestar atenção no que você está falando dentro de casa, como a Silvana disse. Lá fora não é você. Você é aquilo que você é dentro de casa. Então, isso é muito importante. Estou amando. Ai, muito obrigada. Eu acho também, gente, que o principal realmente é a gente se policiar e a gente aprender, né, a observar dentro de casa mesmo, porque são os nossos. Então, é dentro de casa que a gente tem que ser o que a gente é, se sentir bem, né? E às vezes na rua a gente, né, trata todo mundo bem, aceita muita coisa. Em casa a gente é intolerante, às vezes a gente traz até aquele estresse da rua, despeja dentro de casa, por uma coisinha que poderia, né, passar, como se diz, despercebido. A gente tem essa observação. Dos de fora a gente aceita, de casa não. Então, eu acho que a gente tem que, né, parar para pensar até onde que vai essa nossa intolerância, né, com os demais, com os que amamos mesmo, porque eu achei feio. E achei o da máscara, a Silvana falou tudo. Realmente, gente, é vergonhoso, mas é bem isso, né? Na rua, a gente usa a máscara. Em casa, a gente tira a máscara e pronto, despeja tudo. Ah, não, vamos parar com isso. Trabalhar a tolerância, né? Trabalhar a tolerância, né, Liz? E achei também, isso, Patrícia. Patrícia, e o do feijão, hoje particularmente,
Não tive assim, tive só de manhã. O meu problema é de manhãzinha, assim, sabe? Assim, uma pequena coisa. Mas e depois, como eu também fiquei sozinha, eu não tive nada, tive assim, um dia tranquilo, né? Graças a Deus, não tive nada que para me estressar, nem pensar coisa ruim. E, inclusive, no meio do dia mesmo, assim, às vezes eu pensava, não, será que eu tenho alguma coisa para anotar? Não, não tem nada para anotar, porque eu olhava para um lado e não tinha mesmo, né? Agora, do feijão, eu achei muito bacana. Embora eu não tive, né, muitos feijões, mas eu achei muito engraçado, muito, porque um piscado assim de pensamento já dava aquela. Será que será que tá na hora de colocar o feijão? Ou dá para eu colocar, sabe? Então ficou tipo assim. Aí do feijão eu achei bem bacana, eu acho que a gente tinha que praticar mais sozinho mesmo no dia a dia, e no final da tarde a gente contar quantos baguinhos de feijão que tem. Até a proposta ideal desse exercício é que vocês façam com pelo menos 5 pessoas dentro de casa. Bacana. Esse final de semana, que se vocês tiverem visitas, se vocês forem na casa de alguém, procurem numa casa que tenha bastante pessoas para fazer esse exercício. Vocês não têm ideia do quanto vocês são críticos em relação ao outro. E isso acontece porque nós somos críticos em relação a nós, sem saber. Patrícia, com esse exercício, e aqui em casa hoje foi a casa cheia, família grande, muitos irmãos, e vem cunhado, conversa, eu falei assim, uau, é hoje, que o negócio vai pegar pro meu lado. Que delícia. E aí foi dito e feito. Eu consegui, só na parte da manhã, em 3 momentos, numa pequena conversa, eu falei assim, uau, eu continuo julgando. Por quê? Porque eu falei do irmão do meu cunhado, aí eu, nossa, acredito. Então, é muito importante, por quê? Porque nós vamos nos policiando com a convivência, porque é muito fácil a gente não querer errar e vamos viver como aquele ermitão lá na floresta, que vou viver entre os animais e as plantas. Aquilo ali vai ter ninguém para atazanar minhas ideias, para encher meu saco, minha paciência, nem nada. Mas e o crescimento? Aonde fica? Né? O crescimento moral, intelectual, espiritual? Porque a gente só cresce ao nos relacionarmos. Porque aí que está a maravilha da vida. São os relacionamentos. E esses feijões também, ô Silvana, eles apontam, né, o erro da gente, porque, tipo assim, a gente deixa de agir com naturalidade. A gente sabe que eles estão ali para. Quando a gente vai colocar eles, pegar ele, colocar no potinho, ou tá com ele na mão, você sabe que você fez algo errado. E sem os feijões, a gente age naturalmente. Mesmo, às vezes, na consciência, você sabendo que aquilo não é bacana, mas acaba passando despercebido. E os feijões estão ali para te lembrar. São exercícios simples que a gente percebe que são, mas a dinâmica é simples, mas que o resultado é maravilhoso. Bacana. E isso é o autoconhecer. É o autoconhecer. Eu estou me conhecendo. Quem eu sou? É aí que está a resposta. É o autoconhecer. E você também foca no momento do presente, no aqui e no agora, né? É muito mais isso, Marisa, do que deixar vocês com culpa. Eu sempre digo, façam o exercício, enxerguem o que vocês estão fazendo, que muitas vezes é automático, familiar, tu tem aquela prima que adora fofocar, tu tem um irmão, uma irmã que adora falar mal do vizinho. Isso é cultural. Então, tudo bem. A ideia do feijão botei mais feijão, tá tudo bem, eu não vou me culpar. Porém, eu tenho que ter consciência que toda vez que eu coloco um feijão e que eu faço algo errado, uma arte, né, tá? Criança arteira, que eu tô nessa conduta de criança arteira, o que acontece em relação a isso? Que agora a gente vai falar sobre isso. Quando nós falamos mal do outro,
no mundo em que o outro, na verdade, ele não existe. Vocês entendem que o outro não existe? No seu mundo mental? O outro, ele é uma extensão de você. Mas ele não existe em você. Ele não sabe dos teus sentimentos. Ele não sabe das tuas expectativas. Porque se o outro soubesse disso, muitas vezes ele faria as nossas expectativas serem suprimidas, certo? Aliás, supridas, não suprimidas, seriam supridas. Então, o outro, ele mostra muito mais quem eu sou do que o outro é. Então, os outros são anjos na nossa vida. Se nós olharmos para as pessoas como anjos, principalmente aquelas que criam a faísca, que dá raiva na gente, porque tem pessoas que só a presença dela instiga a raiva na gente. Isso acontece, isso é natural. Mas isso mostra que dentro de mim há um momento que eu tenho raiva de mim. E a manifestação do outro fora está me mostrando que eu tenho raiva dentro de mim. Porque, gente, a gente nunca dá para o outro o que eu não tenho. Se eu dou raiva, se eu dou crítica, se eu dou julgamento para fora, é porque eu tenho isso dentro de mim. E esse exercício, além dessa, como a Marisa falou, essa presença de agora, ou como a Silvana falou, que nossa, é rapidinho, tu ter 4, 5 pessoas, rapidinho tu se mostra, né? Tu se revela, caem as máscaras. Ele também é para que vocês sintam em vocês o que precisa ser mudado. Aonde eu tenho que investigar? Se eu sentir raiva, se eu sentir culpa, se eu sentir medo, isso está dentro de mim. Em que momento eu estou sendo negligente comigo? Em que momento eu tenho raiva de mim? Em que momento eu culpo? E isso é autoconhecimento. É eu saber o que eu sinto e o porquê eu sinto isso. Quando nós falamos em acolher a criança interior, em acolher essa criança interior, o que eu quero dizer com criança interior? Tem um cachorrinho ali, que amor. Um bebezinho. A criança interior, ela é a nossa essência mais pura. E muitas vezes nós abandonamos ela porque estamos vivendo uma vida adulta. Nós nos machucamos muitas vezes para suprir o que o outro quer. Nós nos ferimos constantemente, tendo algumas condutas para agradar o outro. Nós deixamos de atender às nossas necessidades e nossas prioridades para viver o outro. E isso nos diminui como ser, porque é isso que também ajuda a bloquear nossos chakras, a nossa existência, a nossa evolução, esse andar para frente que é o universo em eterna expansão, porque nós não nos conhecemos. E a gente faz isso muitas vezes inconsciente. Porque por amor a gente faz o que o outro quer. Claro que sim. Mas e nós? Quem é que vai fazer por nós, se não for nós? Repito, nós somos a pessoa mais importante do mundo. E não é questão de egoísmo, fazer só o que eu quero. Não é fazer só o que quer. Quando a gente for escolher algo, a gente tem que fazer algo que abrace o maior número de pessoas possíveis. Que os efeitos do que eu estou fazendo e escolhendo e vivendo seja para todos o mais positivo possível.
Que é como meu amigo lá, o seu Andolfo. Ah, porque eu vou criar o filho, eu vou criar o neto, eu vou criar o bisneto, agora que está todo mundo feliz, agora eu vou fazer medicina. E ele pagou um preço muito caro, ele ficou muitos anos doente também. Porque as doenças também é uma forma de nos mostrar que a gente precisa parar um pouco e refletir. A doença só existe no nosso planeta para nos ensinar. E normalmente quando a gente está doente, o que a gente quer? Carinho, ser acolhida, ser amada. Então tem pessoas que se colocam numa condição de doença eterna. Porque ela nunca dá carinho e amor para sua criança interior. Ela quer que o outro dê o que ela não é capaz de dar. E se ela não estudar autoconhecimento, se ela não entender o que ela sente, por que ela pensa, como que ela julga o outro, ela vai ficar eternamente nisso. Vai evoluir? Não. Porque ela recebe o que ela quer. Ela se condicionou a uma vida assim. É uma vida perdida. Quer dizer, é uma vida menos aproveitada, né, na condição de evolução. Porque para Deus nada está perdido, tá? Mas em relação à evolução, sim, nossa, ela vai passar uma vida inteira presa nisso. Quando nós pensamos mal de alguém, quando nós criticamos e julgamos, isso é um processo mental natural do ser humano. Porque nós desenvolvemos o nosso cérebro sempre analisando os riscos. Imagina você sair da caverna para caçar. Se você não achasse que o mundo lá fora era perigoso, se Deus não botasse medo em você, você não ia ser cuidadoso com a sua vida desde o princípio. Então, todas essas coisas que existem no mundo, medo, pânico, receio, todos esses sentimentos que existem negativos, assim como os positivos, fizeram com que a gente chegasse aqui hoje. Então, ter esses sentimentos, tá tudo bem. Agora, entender por que eu os tenho e começar a me responsabilizar e, a partir daí, transmutar eles, faz toda a diferença. Patrícia, esse julgar o outro, criticar, tipo assim, vai até onde para gente ter que se policiar mesmo? Tipo assim, eu vejo a pessoa do jeito que ela é, tipo assim, às vezes eu não concordo com o jeito da pessoa, mas chego até a pensar, nossa, né, tá fazendo errado, nossa, eu não faria assim, mas aí eu não critico, fica só um pensamento mesmo, eu tipo, é desse jeito, mas cada um tem seu jeito de ser, e respeito o jeito da pessoa. Isso também eu tô fazendo algo errado? Tipo assim, o que seria o correto? Eu ver e mesmo vendo que está errado, que eu não faria daquele jeito, e não abrir a boca, mas só na minha cabeça, sabe? Eu criticar a pessoa mentalmente, assim, mas coisa passageira. Criticar, mas ao mesmo tempo entender o lado dela, no sentido, ninguém é igual a ninguém, se é assim, paciência, se está feliz assim, vida que segue. Exatamente. Isso também é algo muito errado. Não é que é errado, né? É verdade, isso está te mostrando o que precisa ser mudado em você. Não é errado pensar, criticar, não é errado. É como eu falei, o exercício em momento algum foi para trazer culpa, mas o exercício foi para trazer isso.
Tá, eu olho para ela, eu quero criticá-la, porque se eu fosse ela, eu não faria assim. Sim, se você fosse ela, você faria do seu jeito, sempre, né? E se você, na verdade, se você fosse ela, você iria fazer o que ela faz sempre, porque não tem como ser diferente. Aquela pessoa evoluiu em várias vidas, em várias existências, e hoje ela é o melhor dela. Quando você tem ideia de que a pessoa é o melhor dela, você procura o quê? Quando você olha um ponto de crítica, você desvia o foco da crítica e vai olhar ao redor daquilo, procurando pontos de qualidade. Você desfoca a crítica. Fiquei com vontade de criticar uma pessoa, olha as qualidades da pessoa e esquece, ignora o ponto falho dela. Quando você para de focar o problema das pessoas e olhar e enaltecer as qualidades, aquilo que incomodava você, a partir desse entendimento que ela também tem a centelha, que ela também é Deus, que ela também é um ser humano livre, que tem livre-arbítrio, quando você focar nas qualidades dela, você vai entender, vai passar uma transformação em que tudo aquilo que ela faz de ruim para você, que te critica, que te incomoda, que te dá essa essência, né? Todos aqueles pontos de fagulha não vai mais existir, porque você está focando nas qualidades. Entendi. Não, normalmente eu faço isso mesmo. Eu foco, às vezes eu penso, né, em criticar, assim, mas aí eu penso que a pessoa tem muito mais, né, tipo assim, muito mais qualidade. E isso eu estou falando assim no meu dia a dia mesmo, dentro como se diz, da minha vida mesmo. Aí eu olho, não, mas, nossa, mas é bacana, nossa, mas, né? E olho muito mesmo as qualidades, juro, olho. E aí passa, realmente. Passa, Olha a sabe? diferença, Liz, olha a diferença. Se você tiver um colega de trabalho, por exemplo, né? E todo dia tu olhar só os defeitos dele, sem considerar que ele é uma criatura de Deus, sem considerar que ele também vai ser fora do trabalho, ele é um bom pai, ele é bom marido, enfim, que ele é uma pessoa que tem habilidades positivas que a gente precisa respeitar por ser uma criatura de Deus. Se todo dia tu só olhar o negativo, 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 vai chegar um momento que um vai ter que pedir demissão, ou vão acabar saindo no braço. Porque você está focando tanto só o negativo, que aquilo cresce tanto nos seus olhos, na sua mente, que a pessoa só não chegar perto de você, meu Deus, você fica insuportável trabalhar com aquela pessoa. E você está só olhando o ponto falho dela, que na verdade está dizendo muito mais de você. Que é isso que eu digo, tá? Aquilo lá está dizendo muito mais do que eu preciso trabalhar dentro de mim. Fala, Iana. Boa noite. Oi, boa noite. Como é que a gente faz para transmutar, por exemplo, a intolerância, digamos, no caso da intolerância, esses sentimentos que negativos, né? Nós ressignificamos eles. A partir do momento em que você detectou que está pensando negativo, procura olhar o que existe de bom naquela pessoa. Eu não sei se o exemplo que tu está questionando é em relação a alguém. Quer dar um exemplo? Sim, em relação a várias pessoas que, digamos assim, durante o dia, digamos que me irritam em alguma forma como elas agiram. Tá. Que com certeza não é certo, né? Assim, não é que eu estou dizendo o que é certo e o que é errado. Se qualquer pessoa visse o que elas estavam fazendo, elas iriam ver que não é certo. E aquilo ali me irrita. Não é certo no sentido da moral, da ética? Sim. Por exemplo, digamos no caso de um mendigo. Aí eu dou dinheiro um dia, aí eu compro um negócio no outro dia, aí ele começa a me perseguir, me perseguir, me perseguir. É uma coisa que é para fazer esporadicamente, e aí agora já se tornou uma coisa assim diária, né? E aí tem um momento que você tem de dar um basta. Certo. Não pode ser boazinha, né?
Mas pô, você pode dar um basta com muito amor também. Né? Você pode dar esse basta exatamente, também mas com... aí vem a explosão. Aí eu quero saber como é que eu controlo isso. Preparando a tua cabeça antes, imaginando todo o cenário, imaginando, bom, agora eu tenho que ir lá naquele lugar. Naquele lugar eu sei que existe aquela pessoa. Quando você ajudou ela, você ajudou sempre com o sentimento de muito amor e alegria. Quando a gente dá dinheiro para um mendigo ou para uma pessoa de rua, mesmo sabendo que aquela pessoa não vai usar para comer, vai usar para usar drogas, para, enfim, né, para conhecer Deus, enfim. A partir do momento que você escolheu dar isso, dê com alegria. Isso é o primeiro ponto, né, Iana? Mas quando você começa, quando você se sente que é abusivo, quando você sente que é algo assim muito, como você falou, uma perseguição, né? Então você já prepara todo o teu sentimental antes, você revive aquela cena antes de ir de casa, dentro da sua cabeça, e já tenha formado a frase, alguma frase assim que causa um certo impacto nele também, né? Por exemplo, Entendi. Olha, hoje eu não tenho, eu não vou te dar todos os dias. Fala assim, não tenho essa obrigação de te dar todos os dias, mas fique tranquilo que quando eu tiver, eu vou te dar, e vou te dar com muito amor. É só isso. Eu vou te dar quando eu tiver, mas eu vou te dar com muito amor. Hoje, não vou te dar todos os dias. Só isso que precisa falar. Um exercício mental quando nós vemos uma pessoa em situação de rua, depois que a gente dá o que a gente deu com alegria, com amor para ela, é a gente fechar os nossos olhos, um segundo, só fecha os olhos, imagina uma luz dourada saindo do teu chakra, do cardíaco, imagina aquela pessoa bem, trabalhando. Uma pessoa que está bem vestida, pode até pôr um paletó nela, imagina ela bem. Porque você precisa intencionar que as pessoas também se transmutem. Você não pode influenciar o outro diretamente, mas você pode mentalizar que aquela pessoa também queira sair daquela situação. Sim. Então, é uma das coisas que o próprio Ho'oponopono nos ensina, né? Que nós precisamos sempre ver aquilo já curado, sentir aquela pessoa bem de saúde, sentir aquela pessoa bem como um ser humano. Porque por questões de não merecimento, muitas vezes que essa pessoa está na rua. Porque ela não se vê dentro de uma casa, ela não se vê merecedora de um lar. Ela nem conseguiria cuidar de uma casa. E isso pode ser feito em relação a qualquer outro tipo de intolerância com as falhas das pessoas, não é isso? Existem algumas... De intencionar, isso mesmo. Intencionar que elas reflitam melhor nos erros delas, no caso. Que elas se você tem certeza que há algo ruim que elas estão fazendo, que como que digo assim, que passe do limite, né, do que é o livre-arbítrio, que se torne abusivo, porque para ela é fácil pegar, ela vai pegar de quem sempre dá, ela vai te procurar sempre, para ele é a coisa mais fácil. Mas eu não estou falando no caso do mendigo, já é outras situações, né, de outras pessoas. Mas isso é importante, a gente sempre olhar aquela pessoa com olhos do amor. E os olhos do amor é o próximo exercício. Nas próximas 24 horas, vocês vão olhar todas as coisas e fatos com olhos do amor. Quer falar alguma coisa, Silvânia? Queria falar, meu amor? Pode falar antes de eu dar o exercício. Eu quero falar como que eu faço para transmutar. O meu exemplo, posso? Por favor, claro. É o seguinte, o que acontece? Eu vou dar um exemplo. É bom desenhado, mas vamos todo mundo imaginar. A gente acorda. E aí, o marido de cada uma de nós, ele acorda com mau humor, te dá uma patada na hora que você está preparando o café. Aí, qual que é a nossa tendência? Olha o meu rosto. Reativo. Ser reativo. Isso. E aí, o que acontece? Então, nesse momento, a gente fica triste, cabisbaixo. Ok. Aí, vou para o trabalho, pego o carro. Aí, chega lá, um rapazinho lindo, um bonito assim, no semáforo, dá uma piscadinha para mim. Como que eu fico? Ela não é. E aí vai acontecendo. Aí eu chego no trabalho, vamos imaginando, aí eu chego no trabalho. Aí o meu gerente, ele começa a ficar bravo comigo porque eu não entreguei os documentos que ele me pediu um anterior na hora certa. Aí como que eu fico? Não é assim? Aí tá na hora do lanche,
a minha colega reparte o lanche dela comigo, eu fico feliz. Até a partir do momento que eu acordo, até o momento que eu vou dormir, houve muitas transmutações no meu dia, em um único dia. E aí isso dá trabalho a gente mudar. O que a gente tem que fazer? Mudar a polaridade imediatamente. Se alguém me fecha no trânsito e eu fico brava, nervosa, o que eu faço? Mudo a minha polaridade. Como é mudar? Ao contrário. Se eu fiquei nervosa, irritada, qual que é a polaridade contrária? Calma, emana amor. E isso é fatal. A partir do momento que você acorda, se algo acontece na sua vida e que faz você ficar com um sorriso para baixo, aí imediatamente você imagina como que a minha centelha divina agiria agora. E aí eu mudo. E é automático. Tuf, eu fico o dia inteiro, eu ficava o dia inteiro. Hoje em dia, ninguém mais me incomoda. No trânsito, pode me fechar. Vai com Deus, eu mando amor, paz e amor. Entendeu? Hoje eu já consigo. Mas eu precisei de uma semana de treino. E aí eu falo assim, uma semana é muito? Não, é pouco. Quantos anos que eu tenho para conseguir isso? É verdade. É muito pouco. A transmutação é a mudança da polaridade. Se a gente conseguir trabalhar em nós a mudança rapidamente, como a minha centelha divina agiria neste momento? Porque quem fala hoje é o ego, né? É o ego. Então, a minha centelha vai agir com amor. E aí eu começo a emanar amor. E a partir do momento que nós emanamos amor, a gente transmuta e a gente muda rapidamente. Bom, é o jeito que eu faço. Silvânia, isso é muito legal, porque isso nos mostra que nós temos poder de escolha. Isso que a Silvana traz é muito importante. Nós temos poder de escolha. Ou nós escolhemos ficar tristes, ou nós escolhemos mudar isso e ir para o caminho da alegria. Mas um outro ponto que eu gosto muito de trabalhar é mostrando para vocês, nesse exemplo da Sil, o quanto nós estamos na mão dos outros. Percebem? É o outro que tem o poder de me deixar triste? É o outro que tem o poder de me deixar feliz? Cadê o equilíbrio? Em uma semana você está de parabéns, porque foi muito rápido, viu? Porque normalmente esse tipo de processo são 21 dias. São 21 dias para poder mudar uma pessoa, nesse sentido. A pessoa entender que o outro não tem o poder de fazer isso com ela. Você não pode permitir, a partir desse entendimento, que você está com os seus sentimentos na mão das pessoas. Se o seu marido foi grosseiro com você no café da manhã, já experimentou dar uma risada, levar na brincadeira e abraçar e dar um beijo bem gostoso nele? Desarma ele na hora. O problema é que a gente aceita, a gente acolhe quando o outro briga com a gente. O tempo todo. A gente está na mão dos outros. E esse é o desafio do autoconhecimento. É trazer a responsabilidade do que eu sinto em mim. Peraí, mas eu posso aceitar ou não o que a pessoa está me dizendo? Eu tenho a escolha de passar por isso aqui como uma rainha, por cima. Não deixar me ferir. Mas tem pessoas que vê a seta do índio passando na frente, pega a seta e ainda crava no coração, fica apertando, me vitimando. E a ideia não é essa. A ideia é ter responsabilização. E tem pessoas que têm o prazer de dizer, tu viu, mana? Tu viu como meu marido me fere? Tu viu como ele... Entendeu? Tem pessoas também que gostam de reafirmar essa questão de vítima. Porque não curou essa criança interior? Porque a criança interior ainda está sendo vítima dos seus próprios pensamentos. E fazer parte desse entendimento vai fazer uma revolução na vida de vocês. Então, a gente começou com o exercício do arroz com feijão para a gente saber quanto é que a gente pensa, né, a frequência dos nossos pensamentos no final do dia, em 24 horas. Imagina se eu tivesse pedido para vocês fazerem por 21 dias essa colheita. Que daí ia pegar todas essas questões, de quando você sai na rua, vai no mercado, é fechado no trânsito,
vai visitar os parentes, vai numa festa de aniversário, vai num evento. 24 horas não é nada. Mas já é algo para ser trabalhado, já nos diz, já nos mostra. Então, a ideia é, aconteceu algo, eu escolho ser feliz. Aconteceu algo com alguém contra mim, desejo o bem daquela pessoa. Olhar aquela pessoa transmutada, olhar aquela pessoa mudada. Intencionar essa revolução na vida da pessoa. Priorizar o que é importante para mim e para minha família. Priorizar o que me faz bem, o que me faz feliz. Se não deu agora, tá tudo bem. Mês que vem a gente faz. Começar a responder na mesma altura. Tem pessoas que têm medo de responder. Se chegar alguém gritando, a pessoa fica quieta, mas você pode responder com amor. Mas responda. Se posicione. Mostre para o outro que você está vivo e que você merece esse respeito. Isso também é importante. O exercício dos olhos do amor é nas próximas 24 horas vocês fazerem um exercício de interiorização do amor. Tudo que eu pegar ou tocar, eu vou amar e abençoar. Todas as pessoas que passarem por mim na rua, mesmo estranho, eu vou abençoar e vou amar. Eu vou desejar, eu vou reverenciá-la e vou dizer, Deus te abençoe. Toda vez que eu for tomar água, eu também vou fazer isso. Eu vou abençoar a água e vou tomar. Eu vou comer, eu vou abençoar a comida e eu vou comer essa comida. Eu quero saber os sentimentos de vocês em relação a isso amanhã. Um outro exercício é mentalidade, tá? A metalinguagem. O que nós sempre falamos muitas vezes, né? Principalmente em relação a dinheiro, né? Final do mês, aí começa a não ter mais recursos, né? A gente diz sempre que o dinheiro está acabando. E, na verdade, olha como que está esse verbo. O dinheiro está acabando. A gente poderia mudar isso, mudar a forma de falar. Como que a gente faz isso? Alguém tem alguma sugestão? Se você tem um salário fixo, né? Uma fonte de dinheiro, de recurso, não ficar pensando no dinheiro que está terminando, mas já pensando no dinheiro que vai entrar. Falta poucos dias para o meu pagamento. Esquece o dinheiro que está se finalizando. Começa a pensar no próximo que já vai entrar e já ter esse sentimento de gratidão. Quando eu for fazer uma dieta, quer falar alguma coisa, Luísa? É isso que eu costumo dizer quando chega o final do mês. Eu digo, não, calma. Uhum. Em seguida já está entrando o pagamento. Isso e aí acalma toda aquela situação. Eu comecei a mudar isso aí, acabou o dinheiro, não. Em seguida já está entrando, pronto. Perfeito. Tem dia certo para entrar. E aí eu senti que começou a fazer uma mudança boa, gostosa, assim, e a coisa flui. Só ter calma. A vida flui na felicidade. Se tudo que a gente fizer for com esse amor, com essa felicidade, tudo flui. Por exemplo, eu estou fazendo uma dieta. Eu não tô conseguindo, eu estou tendo dificuldade. Dependendo do que você for falar, você está condicionando a piorar. É nesse sentido que a Luísa está trazendo. E é perfeito esse exemplo. Então, observar também qual é o tempo verbal que eu estou utilizando, das frases que eu falo, né? Eu estou emagrecendo, o dinheiro está entrando. Usar sempre nesse verbo, sempre no gerúndio, né? Isso é importante. A gente sempre pensar assim, no gerúndio, para atrair as coisas que a gente quer para a nossa vida. E isso é um dos segredos da metalinguagem. Porque se eu ficar na frente do espelho falando eu tô magra, eu tô magra, eu tô magra, quando eu tô fazendo dieta, isso não vai funcionar. Porque você tem filtros mentais que estão te mostrando, e a própria imagem do espelho está mostrando que você tá gordinho. Mas se você começar a se olhar no espelho e fazendo uma dieta, fazendo os exercícios corretamente, e mesmo com o corpo travado para o emagrecimento, mas você falar, estou emagrecendo, isso ajuda. Ajuda a polarizar energias favoráveis para esse processo de emagrecimento.
Então, nas próximas 24 horas, tudo que vocês forem fazer de falar de positivo, sempre no verbo gerúndio, de que coisas boas estão acontecendo na vida de vocês, e tudo que vocês olharem, enxergarem ou tocarem, que vocês abençoem com muito amor. Prestando atenção nos sentimentos, se vocês estão tendo dificuldade de abençoar algo ou alguém. Fechado? Sim. Vocês querem tentar ouvir a meditação por aqui ou eu posso pôr no grupo do WhatsApp? Para vocês ouvirem agora quando forem dormir. Acho que pode colocar no grupo. No WhatsApp. WhatsApp? É. Pode ser no WhatsApp, é melhor de ouvir. É que às vezes, dependendo, corta, às vezes na Zoom, né? Às vezes dá uns ruídos ou corta, e no WhatsApp acaba ficando bem melhor. Perfeito. Então, eu vou disponibilizar agora, daqui 5 minutos no máximo. Não, mas eu vou fazendo agora. Eu vou disponibilizar para vocês uma meditação bem especial. Alguém quer falar mais alguma coisa? Como é que vocês estão? Gostaram do que conversamos? Só queria fazer um comentário do que nós conversamos até agora, que eu entrei esse ano de 2022 decidida a fazer justamente o que nós conversamos aqui, sobre não julgar. Uhum. Porque eu comecei a perceber que no nosso planeta, né, todos nós, tem muito julgamento, muita crítica. Uhum. É um geral na vida. De repente, todo mundo só tem direitos, ninguém mais deveres. É um apontar de dedo, é um geral. E olha, não é fácil a gente fazer essa mudança, né? Porque, claro, é a evolução de cada um, né? Então, eu tomei essa decisão, de acordo com tantas coisas que a gente tem que evoluir, de fazer. E nós hoje conversamos exatamente sobre toda essa parte da crítica, né? Do julgamento. E então, é uma tarefa que não é fácil. Tô dentro dela, tô ali. Fico muito feliz. Me policiando. E além disso, quando você errar, é não se culpar, é sempre se perdoar. Eu vou deixar uma meditação para vocês que é auto-perdão. Essa meditação ela é maravilhosa. São 23 minutos a meditação e ela fala exatamente sobre isso, sobre o auto-perdão. Então, nós somos seres errantes, não somos perfeitos e nem devemos cobrar de nós e nem de ninguém a perfeição. Porém, a gente tem que estar vivendo fluidamente nessa felicidade, nesse grande rio de amor. E para fazer isso, a gente não pode estar com as nossas emoções na mão das pessoas. A gente tem que estar centrado, com presença de agora. Tudo isso é muito importante. Então, assim, todas as atividades que a gente está trazendo aqui, elas são bem específicas para esse autoconhecimento, tá? Alguns temas que a gente tinha proposto falar, tinha mais coisas para falar, da metalinguagem, eu vou passar tudo isso no material que eu vou entregar para vocês amanhã, tá? Leiam, se tiver dúvida, a gente vai conversando. Eu vou postar também mais coisas sobre os chakras, mais específicos, quais são as cores, quais são os cristais, como se trabalha isso. Também vou colocar nesse material para vocês, tá bom? Isso, era isso que eu ia perguntar. Eu queria saber mais sobre a meta-análise, ou metalinguagem. A metalinguagem, você sim. Já vai mandar o material, não é isso? Vou mandar, vou construir esse material e amanhã a gente pode retomar esse assunto, tá, Iana? Não tem problema nenhum. Tá legal. É um material bem técnico e bem interessante, né? É bem interessante mesmo. Ok, meus amores? Então eu agradeço a todos vocês. E eu vou já botar no grupo do WhatsApp, dos materiais, essa meditação de auto-perdão. Amanhã, então, a gente retoma esse mesmo horário, ok? Gratidão. Tá bom, Ana Paula. Gratidão. Obrigada, gratidão. Boa noite. Boa noite a todos. Gratidão, coração. Obrigada, Alice. Tudo de bom. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite.